Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa oportunidade, estamos agora entrando em Apocalipse de número 2 e vamos nos aprofundar cada dia mais, amém? Vamos estar lendo hoje Apocalipse número 2 e olha que a palavra diz: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Porém, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticavam no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzentes. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela os induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Eu matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará a um vaso de barro.
eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Graças a Deus. Pessoal, a gente vê que é bem profundo, né? A gente vai tentar desmiuçar o máximo possível aqui a respeito do que João estava vendo, né? Do que João estava ali escrevendo, que o próprio Jesus estava mandando. Então, em Apocalipse 2, a gente vê que Jesus, ele começa a narrar a sua mensagem às 7 igrejas, e João está registrando. O conteúdo dessa mensagem aqui, a gente vai dividir em algumas formas. A gente vê que tem elogios, tem repreensões. Então, são 7 igrejas, 7 tempos, né, da igreja universal, da igreja aqui no mundo. Né? Não estou falando de denominações, religiões, eu estou falando da igreja. Amém? Então ele está falando sobre elogio e repreensão. A gente tem 7 igrejas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, né? Esmirna, Filadélfia e Laodiceia. A gente vê que elogio e repreensão ele fala para Éfeso, para Pérgamo, para Tiatira e Sardes. Elogio somente, meus amados, sem a repreensão, ele fala para Esmirna e Filadélfia, no sentido que elas estavam bem completas, estava uma igreja bem fiel, né? Agora, repreensão, Laodiceia, uma igreja que não tinha qualidade nenhuma, a gente não leu sobre ela ainda, mas a gente vai ler, amém? Só teve a repreensão do Senhor. Então, meus amados, essas igrejas, elas representam o quê? A igreja universal, né? Isso aqui é um modelo geral da igreja de Cristo, em toda a Terra, planeta Terra, em todos os tempos, Então, sendo assim, o número 7, ele não é considerado por acaso, mas o símbolo da plenitude. Lembra que eu falei que o 7 é a plenitude de Deus, é a perfeição. Amém? Ou seja, a igreja de Jesus em qualquer era deve estar atenta a essas palavras. Todas elas eram alvos de muitas tribulações, tentações, perseguições. Por isso o Senhor Jesus está aconselhando a elas, a nós, a sermos fiéis e fiéis até o fim. Amém? Vamos abrir um pouquinho agora. Para a igreja de Éfeso, olha o que ele está dizendo. A primeira mensagem que é enviada a Éfeso. E Jesus está fazendo o quê? Um elogio. Ele está elogiando ela pelo seu trabalho dedicado, pela sua perseverança. Porque essa igreja está reconhecendo que há muitos opositores ao seu redor, além dos falsos irmãos. Ou seja, ela não está aceitando entrar na igreja, né, esses falsos mestres, esses opositores. Não está permitindo entrar a falsa doutrina dentro da igreja de Deus, de Cristo. Amém? Então, a resistência da igreja também é destacada aqui. Ela tem suportado muitos sofrimentos por causa do nome de Jesus. E ela está permanecendo crendo. Contudo, o seu amor pelo Senhor não é mais o mesmo. Ou seja, aquele primeiro amor já se esfriou. Então, o Senhor Jesus está trazendo à memória deles: ei, não pode se esfriar. Amém? A gente vê quando Paulo escreve a sua carta lá para Éfeso, dentre os muitos elogios que ele está dizendo para ela, é o seguinte, que é uma igreja que tem fé sincera, coração puro, né, uma consciência limpa, né, e passados os anos, aquela congregação que tanto se destacou pelo seu fervor, ela havia perdido o quê? O entusiasmo agora. Ela não está mais entusiasmada de servir a Deus, sabe, com aquele fervor, com aquele primeiro amor. Amém? É diferente de, não que eles não amassem mais fazer com amor a palavra de Deus, porém não é mais o fervor. Aquele primeiro amor, sabe, quando conhece, fica apaixonado pela palavra de Deus, não mede esforços para fazer, porém com as lutas, com os dias, com os anos, vai se enfraquecendo. Aquela chama que está, sabe, ardente dentro do coração do cristão, ela vai se apaziguando, ela vai se, sabe, diminuindo. Isso não pode. Amém? Era isso que Jesus estava dizendo, né? Não que eles não amassem, e isso fica claro aqui na sua perseverança e a resistência do mal. Amém? Então, no entanto, aquela geração ela não era tão empolgada no serviço de Cristo, como eles foram, né, nos seus antepassados. E o Senhor está exortando eles aqui ao quê? Ao arrependimento. Né? Ele quer ver aquela igreja servindo com o mesmo fervor de antes. Caso contrário, ele retirará o seu candelabro do lugar dele. Quero trazer a alusão aqui uma coisa para vocês. Candelabro, acho que vocês sabem, né? Que é a menorá, ali onde tem aquelas chamas.
E a gente vê, meus amados, na palavra de Deus, a primeira menorá que a gente lê assim claramente foi no tempo de Moisés, quando Moisés estava ali diante daquela sarça ardente. Ali é o fogo do Senhor, né? Você vê que tem um paralelo ali, né? Tem a matéria física e tem o espiritual, ou seja, o próprio fogo do Senhor não consumia a matéria. Então é algo muito profundo, a presença de Deus é muito poderosa, né? É coisa incrível, se você puder assimilar, né? Imagina Moisés de frente a uma sarça, uma árvore, diferente de uma árvore que ela está pegando fogo, mas ela não se consome, é você entender que é o fogo do Senhor, ele não consome a matéria, pelo contrário, né? Tá ali a presença, a bênção do Senhor, o amor de Deus, então é algo muito profundo, por isso que a gente está falando aqui que retiraria deles o fogo do Senhor. Amém? O candelabro daquela igreja, o fogo daquela igreja. Então isso significa que Éfeso deixaria de ser igreja, por consequente, ali a sua morte espiritual. Amém? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Esmirna. A igreja de Esmirna, Jesus deixa claro a essa igreja que conhece as suas dificuldades, conhece as suas limitações de recursos, né? As suas constantes e perigosas tribulações. E o termo que João utiliza no grego para pobreza aqui é potcheia, que significa que estes crentes estavam vivendo como mendigos, meus amados. É algo assim de extrema pobreza, sabe? Era de miséria. Então, isso acontece provavelmente porque devido ao quê? Às perseguições. Eles estavam tendo seus bens todos confiscados pelo império. Amém, meus amados? Vamos separar aqui império, né? Império das trevas, que fazia o quê? Perseguir a ponto de matar, a ponto de arrancar tudo deles. Então, era bem crítico o que eles estavam passando, né? Agora, para confortá-los, Jesus diz o quê? Que apesar de tudo isso, nele, em Cristo, em Jesus, eles são ricos. Amém? Por isso que é algo assim muito profundo que nós temos que meditar. A riqueza do homem, mas a verdadeira riqueza, minha e tua, não está naquilo que a gente possui de matéria, e sim de valores, e sim de espiritual. O que eu tenho com Cristo? Aonde está a minha riqueza? Está em Cristo? Está na palavra do Senhor? Então verdadeiramente você é rico. Amém? Agora se a minha riqueza está no que eu possuo de matéria, aí eu passo a ser o quê? Um miserável. Você está compreendendo? Um miserável. Porque meu coração está na matéria, não está no espiritual que é Cristo. Amém? Então ele está dizendo aqui a respeito da blasfêmia, a qual o Senhor se refere no versículo 9 que a gente leu. Né, que ele está dizendo, conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são. Ou seja, tem impostores aqui também. Né? Essas pessoas é uma referência à rejeição dos judeus que não reconheciam Jesus como Deus. A palavra de Deus fala que Jesus veio para os judeus, porém os seus não o receberam. Por isso, ele abriu o reino para os peregrinos, para os estrangeiros, para nós hoje, meus amados, que não temos, né, a descendência judaica. Alguns pode ser que tenham, mas a grande maioria não. São o que? Os estrangeiros. E o Senhor nos amou também, nos enxertou nessa aliança. Amém? Então, ele está falando a referência dessa rejeição dos judeus, que não reconheciam Jesus como Messias, como Filho de Deus, ungido. Amém? E ele continuava aqui a maltratar os seus servos, que agora nele também são filhos de Abraão. Amém? Então o que acontece? Os judeus ali maltratavam, né, os gentios, né, falando que eles eram a nata, eles eram a raça, né, especial de Deus, e maltratavam o quê? Os gentios, maltratavam os outros. Agora, meus amados, o que acontece? A partir deste momento, eu e você, em Jesus Cristo, nós também somos filhos. Filhos de Abraão, dessa aliança que Deus fez com Abraão. Bendita será todas as famílias da terra, por Abraão, né? Então, Jesus considera que quem age assim contra os seus irmãos tem parte com o quê? Tem parte com Satanás. Então, meus amados, a divisão não pertence a Deus. A fofoca não pertence a Deus, sabe? A inveja não pertence a Deus. Isso é óbvio, todas essas coisas. Então, se faz parte da nossa vida qualquer tipo de sentimento nesse âmbito, meus amados, nós temos que entender que estamos fazendo parte com o quê? Com o reino das trevas. Nós não podemos aceitar que nada disso venha florar no nosso coração. Amém? Então, ali aos crentes que estão em Esmirna, eles eram o quê? Eles eram soldados de Cristo em uma severa guerra espiritual. E o Senhor os avisa que alguns deles enfrentarão o quê? Prisões. Mas era para todos eles se esforçarem, perseverar até o fim,
mesmo diante da morte, persevere, pois o próprio Senhor lhe recompensará com a coroa da vida. Amém? Glórias a Deus, é muito poderoso, meus irmãos. Não vamos vender, né, a nossa salvação, não vamos nos corromper por causa de matéria, sucesso, fama, dinheiro, meus amados, e perder a nossa salvação, perder a verdadeira riqueza que está em Cristo. Amém? A lealdade à tua palavra, ao teu reino. Amém? Porque o próprio Senhor vai nos recompensar, meus amados. E o que Ele vai recompensar a gente, né? Por mais que abençoa também aqui na terra, mas isso aqui é secundário. A grande bênção, meus amados, é o que está por vir. Amém? Se você não tiver esse entendimento, né, vai ficar difícil de compreender de fato, né, o princípio da palavra, o porquê da palavra. Amém? Essa recompensa da coroa da vida, meus amados. É o grande dia do Senhor. Todos nós temos que estar preparados para esse grande dia. Amém? Agora ele fala sobre a igreja de Pérgamo. Olha o que ele está dizendo. Ao dizer que sabe onde os moradores de Pérgamo moram, Jesus está dizendo que é ciente do contexto pagão em que eles estão inseridos, isto é, onde está o trono de Satanás. A expressão aqui pode ter ao menos 5 significados. Vamos lá. Primeiro, o que Jesus está dizendo, né, a respeito dessa igreja, do que eles estavam fazendo? Né? A cidade era um polo de idolatria. Isso é o primeiro significado. Estavam se idolatrando, estavam se corrompendo na fé. 2. Havia algum monumento que lembrasse um trono. Então, quer dizer, eles estavam ali usando, meus amados, de coisas físicas para adorar alguma coisa. E nosso Deus não é físico. Nosso Deus não está numa imagem, nosso Deus não está numa foto, nosso Deus não está na matéria. Amém? Nosso Deus é espiritual. Por isso que ele fala assim, importa que eu e você adore a Deus em espírito e em verdade. Amém? É em espírito que nós adoramos ao Senhor. Amém? Então o que acontece? Terceiro, o lugar de adoração que eles faziam ali a Zeus lembrava o que? Um trono e a divindade grega, que era reverenciada por muitos povos na época. Meus amados, Deus não suporta a idolatria. Amém? Ali tinham diversas entidades, diversas coisas que o homem levantava, né, para idolatrar. Né? Então a gente vê que muitas coisas, né? Esculápio ali, que lembrava uma serpente que também era reverenciada na região. Quinto, a cidade era o que reconhecida pelo culto ao imperador. Então tinha ali uma série de coisas que eles estavam fazendo de imprudências. E o Senhor estava ali exortando eles. Né? De qualquer forma, Jesus reconhece que Pérgamo, né, se destaca o quê? Pelo paganismo. Paganismo, meus amados, é cultuar a outro ser, cultuar a outra coisa, outra entidade, a não ser Cristo, o Filho de Deus. Então o povo vive longe de Deus. E quando você está longe de Deus, você está próximo de quem? Está próximo de Satanás. Amém? Não tem outro termo, não tem assim, eu estou neutro, né? Estou neutro. Estou nem para um lado nem para o outro. Isso não existe, meu amigo. Você está neutro, você está para Satanás. Se você está para Cristo, é para Deus e acabou. Amém? Então, a ponto de ser ali que está dizendo, o seu trono ali está. Então, mesmo em meio a toda essa oposição, os crentes ali de Pérgamo, eles permaneceram firmes. Mesmo quando Antipas foi morto por causa de Jesus. Então ele está falando assim, ó, mesmo em sua fidelidade e devoção, a igreja ouve de Jesus uma repreensão severa. O motivo ali, eles toleravam a presença de mestres que ministravam doutrinas que não estavam de acordo com o ensino dos apóstolos de Jesus. E levava muito deles, meus irmãos, a um estilo de vida e prática que não agradavam a Deus. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje as pessoas estão colocando práticas, né, de estilo de vida, meus irmãos, que não agrada a Deus. Estão adorando coisas e seres que não agrada a Deus. Então, tal era a gravidade ali do seu erro, dessa igreja, que o Senhor os comparou a Balaão e Balaque. Né? Leia sobre isso, vocês vão entender a profundidade. Amém? Agora ele fala sobre a igreja de Tiatira. Uma das características das palavras de Jesus ali às igrejas, meus irmãos, que deve estar clara em nossas mentes, em nosso coração, é o fato de que ele conhece as obras de cada uma delas. Ou seja, o Senhor, meus amados, está familiarizado com o seu povo. O Senhor conhece o meu e o teu coração. Ele sonda a minha e a tua mente. Nada fica oculto. Ele sabe se você está sendo verdadeiro ou não, se você está sendo sincero ou não, se você está com fome verdadeira da palavra dele ou não.
ou se é só balela, ou se é só fogueirinha, entendeu? O Senhor sabe do nosso coração, Ele sonda o coração e sonda a mente. Então, meus amados, se você está sendo fiel, leal, sincero com o Senhor, com certeza você vai, né, ter grandes proveitos da palavra de Deus. Você vai viver coisas extraordinárias, porque você está sendo leal. O Senhor está familiarizado com o seu povo. Então, a Tiatira, ele diz o seu amor. Ele diz sobre a fé, o serviço e a perseverança que são agora, né, maiores do que no princípio. Ou seja, eles estão assim gradativos, eles estão assim aumentando. Amém? Progressivo, quer dizer, está aumentando. Iniciou de uma forma e eles estão aumentando cada vez mais a fome, a sede de justiça, a fé, o amor, a perseverança, o serviço pela obra de Deus. Você está entendendo? Eles estão maiores do que o princípio, que era ao contrário de Éfeso, né? Que com o passar do tempo, o relacionamento deles com o Senhor, né, lá em Éfeso, diminuiu, porém agora com Tiatira cresceu. Amém? Temos que ter esse entendimento, meus amados. Nosso amor pela palavra de Deus tem que crescer cada dia mais. E como que a gente faz para que isso aconteça? Se alimentando da palavra, entrando em intimidade cada dia mais com Deus, alimentando a nossa fé, alimentando o nosso amor pela palavra de Deus. Isso você faz lendo, orando, jejuando. Não tem outro jeito. Não tem assim, cair tudo no colo e você nasce de um dia, acorda assim maravilhosamente bem. Deus tem poder para isso? Tem. Mas ele não faz isso. Até hoje eu nunca ouvi. Então, é uma busca. Pertence a mim e você essa responsabilidade. Amém? Então, contudo, eles estavam permitindo, mesmo eles sendo um povo fiel, mesmo eles sendo um povo ali fervorosos com o Senhor, o relacionamento deles com Deus estava crescendo, meus amados. Contudo, eles estavam permitindo que uma mulher que ensinava e tinha posição de destaque na igreja, essa mulher que ali, né, tinha doutrinas diabólicas que se chama Jezabel. Tal era a gravidade do seu pecado que ela é comparada com Jezabel, uma mulher de Acabe. Então, meus amados, esse espírito de Jezabel está no mundo ainda, né? Essa corrupção, né, dos prazeres, corrupção de prazeres sexuais, né? A gente sabe que Jezabel era sacerdotisa de Satanás. E, meus amados, esse espírito é terrível e atua no mundo de uma tal forma, se a gente não tiver, né, se policiando, se estiver buscando santidade em Deus, né, a gente abre brechas para que isso entre na vida da gente, na casa da gente. Então temos que tomar muito cuidado. Amém? O fato é que ela estava convencendo os membros a ter relações sexuais impuras em templos de idólatras, comendo a comida sacrificada deles, né, e sob o argumento do quê? De que isso era agradável a Deus. Amém? Então, no Antigo Testamento, Jezabel convenceu Israel, o povo de Deus, a adorar a Será, deusa da fertilidade. Ao que tudo isso indica, meus irmãos, o Senhor Jesus já havia levantado outros servos fiéis para adverti-los sobre isso, mas eles rejeitaram a exortação. E isso fica claro nas palavras de Deus. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender-se. Como consequência, o Senhor os adverte que, caso não haja arrependimento, um juízo severo recairá sobre eles. Então é a mesma coisa para nós, meus irmãos. O Senhor está nos alertando sobre um arrependimento, para que não haja consequências severas no meio do nosso povo. Então a gente sabe, meus amados, a respeito de todas, né, imoralidades que o Senhor abomina. Nós sabemos de coisas que são erradas, que não é da natureza divina, que não é da natureza que Deus estipulou para o homem. A gente sabe o que é certo, o que é errado. É só você fazer uma reflexão que você vai ter entendimento, né? Fechar essa mente para esse liberalismo que tudo é legal, o final que importa é lá que vai dar tudo certo. Isso é mentira. Isso é uma grande mentira que está sendo pregado no mundo e muita gente está caindo. Muita família está caindo. E o próprio Senhor exorta aqui que isso não é bom, porque vai ter que consequência. Se não se arrepender, se não houver um real arrependimento nas famílias, nas pessoas, para que deixe de lado essas imoralidades, meus amados, esses pecados, essas transgressões, né, haverá consequência. Isso é para todos os tempos e todas as igrejas. Você vê nas cartas, todas elas, que tinham elogios, mas também tinham o quê? Tinha ali exortações. Amém? Essa é a palavra de hoje, meus irmãos. Medite, faça uma reflexão, como está a tua casa, como que está a tua família, como que está o teu coração e a tua mente para com Deus. Amém? Existe alguma coisa aí que precisa ser mudada? Existe alguma coisa que você está fazendo que necessita de arrependimento? Se arrepender, meus amados, é você entender que você está desagradando a Deus por algum ato,
por alguma coisa e você nunca mais fazer. Isso é arrepender-se. Amém? É o contrário do quê? É o contrário de você ficar o quê? Tem uma palavra que se diz... eu esqueci a palavra, mas enfim... Arrepender é se aprofundar, meus irmãos. É realmente rasgar o coração e não é remorso. E não ter o remorso, que é diferente. Remorso você fica ali chateado com o que aconteceu. Nossa, por que eu fiz isso? Mas acabou. No outro dia você nem lembra, né? E pode cair de novo no mesmo erro. Isso é remorso. Deus não aceita remorso. Ele quer arrependimento. É uma palavra isolada, meus irmãos. É uma palavra realmente única. Arrepende-se. Arrependa-se, é o que o Senhor está dizendo aos nossos corações, para que a gente não venha ter consequências graves. Amém? Essa é a palavra de hoje, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e traga discernimento no seu coração para que você saiba lidar com todas as áreas da sua vida. Amém? Deus te abençoe.